Queridos, eu quero compartilhar um texto bíblico com você nessa manhã. É uma manhã muito especial. Depois do nosso culto, nós temos uma renovação de votos de 20 anos. Isso é coisa para celebrar. Para celebrar muito. Então, eu quero dividir já com você um texto que está escrito na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Olha o que o texto diz. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, essa pessoa negou a fé, e ela é pior do que o infiel. Só até aqui esse texto. Paulo, ele está escrevendo uma carta para um pastor, que era Timóteo. Timóteo era um jovem, assim como esses jovens que estavam tocando aqui. E Paulo, quando passa em Éfeso, ele deixa estabelecido uma igreja, mas ele não pode parar. Ele precisa continuar a sua jornada. E então, ele institui ali alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. E ele começa a dar instrução agora para esse jovem, para que ele ensine a igreja. E é esse ensinamento que nós estamos vendo aqui. E então ele começa a mostrar de que quando alguém que se diz cristão não tem cuidado da sua família, e aqui ele fala dos seus de uma maneira abrangente, como diz, dos seus parentes, das pessoas próximas, e principalmente da sua família, e ele diz, e principalmente da sua casa, essa pessoa negou a fé. É muito forte isso aqui, porque toda a Bíblia, ela nos dá uma direção em relação ao céu, mas ela fala de caridade, ela fala de estender a mão, ela fala de ser bom, ela fala de benignidade, mas ela está mostrando aqui uma realidade daquela época e dessa época, de que às vezes nós somos bons com quem está fora, mas somos maus com quem está dentro. Não temos tolerância com a família, mas temos uma paciência com quem é de fora e nos pisa, e às vezes até nos usa. E aqui a Bíblia está fazendo uma inversão, e ela está dizendo, é necessário que você cuide da tua casa, que você dê atenção, que a tua casa realmente seja o primeiro ministério da sua vida, que não adianta você fazer tudo, e se eu for um ótimo pregador aqui, mas eu não for verdade dentro da minha casa. E meus irmãos, não quer dizer que a sua casa vai ser as 1001 maravilhas, a bênção de Deus, porque você é uma pessoa verdadeira. Não. Apesar de você ser verdade, apesar de você andar na presença de Deus, isso muitas vezes não vai definir as decisões que seus filhos vão tomar, ou que o seu cônjuge vai tomar. Mas você precisa ser verdade, você precisa andar na verdade, porque apesar de dois serem um, nós sabemos que sempre haverá decisões que virão de cada cabeça. Apesar dos pais criarem os filhos no temor do Senhor, e nós vamos ver principalmente na história de Sansão, que antes mesmo dele estar no ventre ele já é profetizado, e depois no ventre o Senhor dá instruções para que eles cuidem, desde a alimentação da mamãe, que é uma coisa que até hoje se faz, né? E esse jovem é totalmente instruído no caminho, mas ali na frente ele se desviou, ele desviou-se do Senhor, fez tudo aquilo que era errado. Porém, eu entendo aquele versículo que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Por mais que Sansão tomou decisões erradas, ele tinha consciência do caminho, e por isso que na última hora, na sua última hora de vida, ele clamou ao Senhor, e o poder de Deus que estava sobre ele, voltou sobre ele. Você deve entender de que a sua função é entregar o seu melhor para a sua casa. Cada um aqui vai decidir a sua salvação. Seria muito bom se nós pais pudéssemos salvar a cada um dos nossos filhos, assumindo diante de Deus um compromisso, e então nossos filhos estariam salvos. Não, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Mas o que você e eu podemos fazer é interceder por nossa casa, é orar por nossa família, e tem alguns detalhes
que eu quero discorrer com você hoje. Porque o maior sonho de todo cristão, eu acredito assim que é unanimidade, é dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso lema, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós vamos viver isso. E uma das coisas que incentivam a isso é também as palavras do apóstolo Paulo, quando fala ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então a esperança viva que nós temos, que a nossa casa, a nossa família, os nossos serão alcançados, é por conta da nossa crença. Não a nossa crença de proferir para Deus assim: Senhor, eu creio pelo meu filho, mas Senhor, eu intercedo por meu filho, eu intercedo pela minha família, eu intercedo pelos filhos que eu nem tenho ainda, Senhor, mas eu já estou intercedendo por eles. É uma bênção geracional. E nada melhor do que nós falarmos a respeito disso, é de nós fazermos uma meditação num texto, que não foi o texto que eu li, mas é uma história bastante conhecida, que é uma história que está no livro de Gênesis, que fala a respeito de Noé e a sua casa. Noé e a sua casa, elas são um grande exemplo para que a gente possa aprender como andar nos caminhos do Senhor, e como acreditar mesmo diante das adversidades. A história do velho Noé, já que andava com Deus e ouvia a voz do Senhor, e que recebe uma instrução muito louca de construir uma grande arca, de construir um grande barco, e de construir um grande barco no seco, de construir um grande barco numa época em que nem chuvas davam, em que vinha um orvalho sobre a terra, mas não haviam chuvas torrenciais a ponto de que o povo pudesse entender que seria possível sim um dilúvio. E eu fico imaginando Deus tentando explicar para Noé o que era um dilúvio. E este homem agora recebe uma instrução, e eles eram no total de 8 pessoas, ele tinha 3 filhos que eram já casados, e agora tinha ele, tinha sua esposa, e essas 8 pessoas iniciam um projeto, e elas iniciam um projeto para muito tempo. Elas não iniciam um projeto para esse ano, não, projeto de vida 2023, eu e a minha casa vamos fazer uma grande obra. Meu amigo, se você pegar a idade que Noé tinha, e a idade que ele entra na arca, isso dá uma média de 100 anos, 100 a 120 anos de projeto. Você consegue entender o que é uma pessoa focada? E tudo bem, nós estamos falando aqui de uma outra época, nós estamos falando de uma contagem de anos diferente, que depois vai ser resumida, mas eu quero perguntar para você: se você tivesse um projeto dado por Deus que levasse um quarto da sua vida, que levasse 20 anos da sua vida, será que você conseguiria alcançar esse projeto? Você e a tua casa? Nós vamos celebrar aqui, depois que o culto terminar, nós vamos ter uma celebração de 20 anos. Agora, quantas pessoas que iniciaram uma jornada junto a outra pessoa, mas não conseguiram chegar no primeiro ano, não chegaram ao segundo ano? Alguns projetos que nós entramos com a nossa casa, com a nossa família, e há pessoas inclusive que, se Deus der um projeto para você hoje, para você finalizar ele daqui a 20 anos, daqui a 20 anos eu quero te usar poderosamente para você pregar o meu evangelho lá, sei lá, na janela 1040, lá no Oriente Médio, onde ninguém ouviu o evangelho ainda, onde quem sabe os cristãos são até perseguidos. Daqui a 20 anos, como está a tua saúde? Daqui a 20 anos, quem é você? E eu não estou falando assim, naquele sentido mais amplo, onde a gente diz assim: ah, eu vou estar com o Senhor, porque ora vem Senhor Jesus. Amém, todos nós queremos. Mas se o Senhor não vir buscar a sua igreja em 20 anos, aonde você vai estar? Como estará a sua saúde? Você vai ter diabetes? Você vai ter um colesterol alto? Artrose, artrite? Como você vai estar? Problema cardíaco? Como você vai estar daqui a 20 anos? Qual é o teu projeto para daqui a tanto tempo? Vamos pensar um pouquinho mais aqui sobre família. Você consegue imaginar brincando com seus netos? Como está aí o teu projeto para brincar com seus netos? Eu sei que alguns já estão brincando com os netos aqui, glória a Deus. Mas aqui os novinhos que estão aqui,
Você que tem uns filhos pequenos, você consegue se imaginar jogando bola com teus netos? Você consegue imaginar você ensinando sua netinha alguma coisa que é uma habilidade sua? Qual é o seu projeto para o futuro? O que você está fazendo para chegar lá? E aí, quando nós trazemos isso para o Evangelho, o que você está fazendo para transmitir esse Evangelho? Sabe, isso que queima hoje dentro de você para a tua posteridade. Noé entra num projeto aqui com a sua família, para salvar a sua família. Porque se ele não faz aquela arca, se ele diz assim, quer saber de uma coisa, isso aqui está pesado, gente, eu já tenho 500 anos, está pesado demais isso aqui, eu já vivi bastante, então está tranquilo para mim. Mas ele está pensando na sua família, ele quer salvar a sua família, e ele entrou num projeto que Deus mandou para ele também, porque a arca, por mais que a gente diga, né, que Noé trabalhou por 100 anos, e ele, alguns dizem assim, Noé pregou por 100 anos e ninguém se converteu, mas Deus não fez isso para o restante, Deus fez para ele e para a sua casa, porque eles eram que eram justos. A salvação é para aquele que está buscando a arca, que está buscando Cristo, que está construindo algo para a sua família. Então a arca foi feita realmente para Noé e para a sua casa e para aqueles animais que entraram aqui. A família de Noé trabalhou toda ela junta, ajustada dentro daquela arca. Eles fizeram, eles construíram. E agora eu quero mostrar para você a importância da família trabalhar junta. Porque já pensou se os filhos dele, né, Sem, Cã e Jafé, se um deles estivesse naquele dia assim levantado, com aquele coati grudado nas costas, sabe? Ai, que preguiça, gente. Aí fosse lá bater aqueles pregos assim de qualquer jeito. Deixa assim mesmo. Tu já pensou na hora que o dilúvio pegou, começava a entrar água dentro do barco? Diz assim, mas está entrando água por lá, quem é que cuidou daquela parte lá? Não quer dizer nada, pai, mas isso aí foi o Jafé. Como é que eles iam sair para reparar o barco? Não tinha como. Gente, se nós não trabalharmos unidos em família, se um não guardar o outro, se um não proteger o outro, vai entrar água no nosso barco. Nós temos que trabalhar ajustados e um precisa confiar no outro. Eu preciso confiar no trabalho que a minha esposa está fazendo do outro lado da arca. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui focado, e eu preciso confiar de que ela está trabalhando ali também. Porque se eu não confiar, e que se ela também não fizer por, valer o seu chamado, em algum momento vai entrar água no barco. E quantas vezes as famílias estão sendo abaladas, porque alguém não está fazendo o seu trabalho, alguém não está cuidando, alguém não está vigiando, alguém não está intercedendo. A gente sai do culto, os dois ouvem a mesma palavra, mas um guarda no seu coração, o outro deixa atravessar de uma orelha para a outra. O que acontece? Em algum momento vai vir a tempestade, e quando vem a tempestade, começa a entrar água no barco, e aí aquele desespero. Gente, cada um de nós tem uma função dentro da própria família, e nós precisamos estar bem ajustados por isso. Um confiou no outro, fizeram um trabalho duro, mas fizeram um trabalho ajustado, e nós precisamos nos unir também para edificar o lar. Se você ler o Salmo 127 ali, vai mostrar muito a respeito da própria família, e do quanto você pode ser um abençoador da tua casa. E esse barco que nós estamos construindo, o barco da nossa vida, precisa ser um barco de salvação. Já dizia em Marcos capítulo 3, versículo 25, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela não pode subsistir. A casa dividida não permanece, a casa dividida não vai para frente. Então eu entendo de que Deus é tão belo nas suas construções, que Ele coloca no nosso coração, quando a gente encontra um cônjuge para andar conosco, Ele coloca uma pessoa que pensa diferente da gente. Perceba, no começo, quando você se enamora da pessoa, você diz o quê? Meu Deus, a gente pensa tão igual, a gente é tão parecido. Aí você casa, você diz assim, meu Deus, como a gente é diferente. Eu quero ficar em casa, eu quero descansar, essa mulher quer sair. E a gente começa a perceber, mas se não fosse assim, e quando não é assim, é muito complicado.
Quando dois pensam da mesma forma, em alguns sentidos vocês avançam muito, em outros sentidos cria-se deficiências. Porque se os dois forem especialistas apenas em marcenaria, o barco vai ficar lindo, mas se alguém não estiver pronto para betumar, betume era um isolante que eles colocavam, pinche, né? Eles colocavam no barco para isolar. Se não tiver essa habilidade, vai entrar água no barco. Entenda, existem algumas coisas que te irritam no teu cônjuge, mas elas são necessárias para o teu casamento. Elas são necessárias para o teu sucesso. Existem algumas coisas que o teu cônjuge faz e que te tira do lugar de descanso, e você não quer, e você não gosta, mas depois que você se levanta e está fazendo, você entende, puxa, como isso foi necessário. E é realmente assim, Deus une propósitos. Um casamento segundo a vontade de Deus é propósito. E as pessoas dizem, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Isso é muito importante, essa palavra. Porque quando Deus une propósitos. E é por isso que os casamentos dão certo, avançam, as pessoas caminham juntas, porque Deus uniu. Agora tem coisa que Deus não uniu, meu irmão. Tem coisa que a carne uniu, tem coisas que o dinheiro uniu, tem coisas que os nossos olhos carnais uniram, e aí realmente não tem garantia de sucesso. Mas o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Glória a Deus por isso. É preciso essa união para que a gente venha a salvar a nossa família, para que a gente venha a abençoar a nossa família. E há muitas famílias que elas só se reúnem em velório. Festa ou velório. Ainda às vezes, né, tem uma festinha junta lá, e o grande problema é que às vezes quando é festa, se juntam, mas sai todo mundo brigado. E vão resolver onde? No velório. Que daí olha o morto lá, meu Deus, estava ontem ali, aqui. Aí já olha para o outro, abraça, oh, me desculpa. Quantos concertos que acontecem em velório? É por isso que Salomão já diz, melhor é a casa de luto do que a casa de festa. Cuidado. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, é pior do que o infiel. Às vezes nós estamos aí cheios de nós mesmos, sabe? Eu sou um servo do Senhor que agora conheço a salvação. Minha família é perdida. Vai salvar tua família, rapaz. Às vezes nós criamos uma barreira com a família. Não, precisamos também estar com a família. Precisamos ser luz na família. Agora não vai ser um chato no meio da tua família, né? Chega lá no meio da casa, todo mundo diz, ih, chegou o crente chato lá, ó. Ah, vai, tudo que a pessoa fala, isso é pecado, hein? Aí está um dia de calor, você diz, meu, que calor, o inferno é mais quente, não dá para falar com o cara, é o chato. Seja agradável na tua família, seja luz, seja, né, seja sal, mas seja temperado, né, que se é sal demais também, fica intragável o negócio. A família de Noé, ela teve paciência nas dificuldades. A arca demorou muito, gente, para ser construída. Muito. Né? Que, como eu falei já, né? Em torno de 100 anos. E ali, eles estavam juntos, trabalhando. Noé já era casado, tinha os seus 3 filhos. E a Bíblia diz que depois que eles construíram, terminaram, ele entrou na arca, com os animais todos, e eles esperaram ainda 7 dias para começar a chover. Sabe, tu imagina Noé pregando um negócio muito louco, que vai chover, que vai encher tudo, que vai cobrir de água. Aí os outros não têm obrigação de acreditar, mas os filhos acreditaram. Não, pai, se o pai está falando, trabalharam 100 anos. Aí agora eles entram, os animais vieram, milagre, entraram na arca, né? 7 das espécies que eram limpas, um casal de espécies que eram imundas, e assim vai. O que acontece? 7 dias eles estão dentro da arca com aquela bicharada, e não chove. É aquele momento em que a gente precisa continuar acreditando, quando tudo ao nosso redor está dizendo que não. Sabe quando você acredita no sonho do teu marido,
o sonho da sua esposa, e está andando e o negócio parece que está devagar demais, que parece que não está indo, que parece que não está fluindo. E aí, meu irmão, eu fico imaginando as nossas famílias. Imagine a sua família, no 5º dia, aquele cheiro de animal lá dentro, um olhando para o outro, e assim: cadê a chuva? E cadê a chuva? E nós vamos fazer o que aqui dentro? Você já imaginou? 7 dias. E agora vamos imaginar no 7º dia, se aconteceu de alguém, no 7º dia, quando começa a chuva, Noé. E aí, quer ir lá para fora? Daqui a pouco vamos começar a bater na porta aí. Quer ir lá para fora? Tu imagina aguentar? Porque quanto tempo eles ficaram lá? 1 ano. Tem tretas que começam no começo da arca já. E dependendo da treta que der no começo da tua construção, no começo da tua arca, vai te acompanhar todo o processo. Porque quando você está namorando é aquele negócio, vocês estão fora da arca e estão construindo um lar. Mas depois que entrou, meu irmão, é todo mundo junto. Não tem como pular fora do barco. Não pode pular fora do barco. Então cuidado, porque se na construção está dando errado, você vai se enterrar dentro de uma arca, com um monte de animal. Às vezes os animais começam a aparecer lá dentro, né? Seu cachorro, sua vaca, começa a aparecer dentro da arca. Cuidado, às vezes já começa a amostra antes. Choveu torrencialmente por 40 dias, está em Gênesis 7:12. As águas encobriram completamente a terra por 150 dias, Gênesis 7:18. Depois de 150 dias de cheia, a água começou a baixar. Depois que constatou que o barco estava em terra firme, que a terra estava seca, Noé esperou ainda 40 dias para abrir a janela. Gente, tu vai somando dias aqui. Agora eu quero que você imagine, estava ali dentro Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Aquelas noras estavam vivendo com a sogra por 1 ano, fechado. Os cunhados estavam ali do lado, aquela cunhada chata, aquele cunhado insuportável, meu irmão, e tinha uma janelinha lá em cima. Eu imagino que tinha um revezamento para o cara ir lá e gritar: eu fico uma janela. Quem é o dia da janela? Não, troca comigo que eu estou precisando hoje, que senão eu sou capaz de... Cara, tu tá preso. Não é como Big Brother, que eu fico 30, 40 dias lá e já dá um monte de treta, né? Os jornais e programas de televisão ganham muito dinheiro em cima do quê? Da felicidade que eles têm lá dentro? Não, né? Do quê? De quanta bagunça e quanto problema eles criam. Agora tu imagina 1 ano. Aí levanta pela manhã e trata animal e limpa e coisa e tal. E esse aqui não está bem limpo, quem é que limpou? E aí começa. Às vezes o segredo do sucesso é você cobrir o problema do outro. Hoje não está bem limpo, mas sempre está limpo. Se hoje não está bem limpo, pode ser que a pessoa não está bem hoje. Só que quando nós somos egoístas, nós vemos um erro de uma pessoa que sempre acertou contigo, e aquele erro é determinante para você, às vezes falar tudo aquilo que aquela pessoa não merece ouvir. Um erro. Você tem um casamento sólido, você está vivendo com essa pessoa, ela sempre te honrou, ela sempre fez tudo por você, daí um dia, um momento, aconteceu algo, e aquele momento às vezes é determinante para você soltar todo o lixo que nem foi a pessoa que jogou em você, outros jogaram em você. Cuidado com o que você está fazendo dentro da arca, da tua arca. Tenha paciência nas dificuldades. E aqui é tremendo porque ele abre a janela.
ele percebe que agora a terra está seca, mas eles estão em cima do monte Ararat, então é muita névoa, ele não consegue perceber, ele solta um corvo, e o corvo fica só voando ao redor, e então ele solta depois de 7 dias, uma pomba, que voa, mas a Bíblia diz que ela não encontrou lugar, e ela volta, e então depois de mais 7 dias ele solta outra pombinha, e essa voa, e quando volta, volta com um raminho de oliveira na boca, no bico, um raminho de oliveira, havia esperança, e ele ainda espera 7 dias, solta outra, e essa não voltou mais, e eles então aguardam, e saem da arca. É muito tremendo, porque a Bíblia é toda interligada. Quando Noé abre a janela e solta um corvo, esse corvo é o símbolo daquele primeiro que saiu do céu, e que a Bíblia diz lá no livro de Jó, que ele fica andando pela terra e dando voltas por ela. O corvo é um símbolo de Lúcifer também, que estava na arca, que saiu, mas os cadáveres que estavam na terra, foram mais atrativos para ele, do que voltar para a segurança da arca. A pomba que Noé solta primeiro, e que ela não encontrou lugar, simboliza os profetas que vieram e que anunciaram o nome do Senhor, mas que morreram, foram martirizados para essa terra, não encontraram lugar de estar aqui. E então essa pomba volta, como um símbolo dos profetas que foram enviados por Deus, mas voltaram. Mas então vem uma pombinha, que traz um ramo de oliveira, e esse é o símbolo de Jesus Cristo, que quando vem, ele vem trazendo esperança de novo, e dizendo, há salvação, há lugar. O ramo de oliveira é o símbolo da oliveira verdadeira, aleluia. E quando vem a outra pomba, que ela não volta, é o símbolo do Espírito Santo de Deus, que está ainda sobre a igreja do Senhor, está sobre nós, ainda hoje, aleluia. Que o Espírito de Deus possa estar sobre a sua casa, que Cristo esteja trazendo essa esperança para o seu lar, aleluia. E a última parte do que eu quero dizer, fala sobre você ter criatividade, para superar a rotina, e as dificuldades, que você pode enfrentar. Eles estavam todos juntos, seguindo uma ordem do Senhor. Agora eu imagino que, quanta rotina eles criaram, quanta rotina eles tiveram que se submeter, tiveram que se adaptar o casamento deles à realidade que estava. E algumas vezes na vida nós precisamos nos adaptar, irmãos, adaptar a um momento da igreja, adaptar a um momento financeiro que nós estamos vivendo, adaptar o nosso casamento, porque por um tempo às vezes nós precisamos nos submeter a algo. Estavam vivendo uma vida boa, tal, aconteceu alguma coisa no trabalho, e a gente precisa recuar um pouco. Como você lida com as adaptações? Qual é a criatividade que você tem para lidar com situações diferentes? E às vezes a pessoa fica irredutível, não, porque eu não aceito, tal. O que você vai fazer? Vai pular do barco? É necessário que você tenha criatividade para se adaptar a novas rotinas, a coisas que o casamento passa. Aí vem os filhos, e quando vem os filhos, gente, muda tudo. E eu estou falando para pessoas aqui que ainda não têm filhos, mas estou falando para quem tem filhos e já está vivendo essa mudança. E vou dizer, o fato de você ter filhos, não te deixou solteira de novo, não te deixou solteiro. Vocês não criaram uma empresa que cuida de crianças, vocês são pais, mas ainda são casados, ainda têm as mesmas necessidades que tinham antes. Um filho não pode vir para ser uma maldição no casamento, ele é bênção. Agora há filhos que não há uma adaptação para a chegada dele. O que há? É a mãe se apaixona pelo filho, tudo é o filho, e o marido fica de lado. Às vezes ao contrário acontece também, daí a criança cresce um pouquinho, aí o pai, sabe, aquela criança é tudo para ele, e a mãe fica de lado, não nota mais a esposa, não a percebe, não a auxilia. Gente, é necessário que nós tenhamos criatividade e saibamos os momentos que nós vivemos dentro da nossa casa. São vários momentos que a gente vive, e nós precisamos nos adaptar entendendo, quem foi que começou a construir essa arca com você?
essa é a pessoa da sua vida. Quem esteve batendo os primeiros pregos ali com você? Quem esteve nas dificuldades com você? E vai se enfrentar dificuldades? Sim, nesse tempo todo de arca, quantas vezes dentro da nossa casa nós enfrentamos adversidades? Tem uma tempestade lá fora, tem muito trabalho aqui dentro, mas o que nós estamos fazendo para nós continuarmos e nós permanecermos? É necessário que cada um exerça o seu papel para cuidar da família. É necessário que de tempos em tempos a gente acorde, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque a rotina, ela te hipnotiza de alguma forma. Você está fazendo, e daqui a pouco tu está há anos fazendo a mesma coisa, e nós, seres humanos, temos assim uma facilidade em nos adaptar a rotinas, né? Fazemos, daqui a pouco tornou-se um hábito, e nós não percebemos que talvez aquilo foi necessário por um momento, mas eu preciso acordar, e eu preciso lembrar, meu Deus, eu tenho essa pessoa, eu tinha uma rotina com ela que eu já não tenho mais, eu preciso ter esse cuidado. E isso acontece também com o Evangelho. Você lembra o tempo que você tinha com Deus? A rotina que você tinha com o Espírito Santo? O quanto você orava, o quanto você buscava, o quanto estar na igreja era algo maravilhoso. Mas nós vamos nos afastando, e daqui a pouco torna-se uma rotina. Não ir à igreja, não orar, não ler uma palavra. E nós precisamos sempre estar trazendo novamente à nossa memória as velhas rotinas que nós tínhamos também, e estarmos abertos para criarmos algumas coisas que nos ajudem a manter a nossa família, o nosso casamento. E falando disso, nos dias de hoje, com tanta coisa nova que aparece, principalmente para quem tem filhos, ei, acorde, o mundo passa muito rápido, trabalha muito rápido, há tanta tecnologia, e você precisa entender, e você precisa se adaptar, e você precisa entender o que teu filho está falando, entender o que ele está vendo, o que ele está jogando, precisa, e isso é necessário. A igreja também está numa franca evolução, e nós não podemos ter uma mentalidade lá da Idade Média, nós precisamos estar crescendo também. E eu concluo pedindo que você possa se colocar de pé, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias
que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.